Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém? Dando início aqui aos nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos, eu não vou estar lendo assim o capítulo todo, vai ficar muito longo e cansativo, mas assim, fazendo um breve resumo assim de partes, né, de versículos dessa carta, para que possamos então estar averiguando o que essa carta nos diz. Em primeiro lugar, gostaria só de introduzir essa parte, dizendo assim que a carta aos Romanos é uma carta assim que Paulo fala muito da questão do pecado, né? Por assim dizer, a nossa hamartiologia, como se chama em estudo teológico, a doutrina do pecado, né? Aparece bastante delineado na carta aos Romanos e, embora Paulo trate bastante assim da questão do judeu, do gentil, ele faz isso num enfoque assim de uma certa universalidade, tratando o pecado como um fato assim que afetou a humanidade inteira. Inclusive a carta aos Romanos, se nós pegarmos a carta aos Romanos e compararmos com a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus, são essas três cartas, Romanos, Gálatas e Hebreus, as três cartas que mais enfatizam a questão do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento, ou o que muda, o que atualiza, o que permanece, o que fica para trás em relação aos testamentos. Romanos, Gálatas e Hebreus nos dá essa panorâmica, cada um com um enfoque assim definido, né? Não enfocando as mesmas coisas, os mesmos temas, mas são essas três cartas de Paulo que nos dão esse entendimento em relação aos tempos do reino, com relação ao Antigo e Novo Testamento, e as coisas que avançaram a partir da nova aliança. A carta aos Romanos, então, ela vai fazer isso. Ela vai falar da questão principalmente do pecado e situar as alianças e o efeito da aliança em Jesus em relação àquilo que é o maior e mais definitivo problema da humanidade. Então, aqui começando no capítulo 1, uma síntese, breve síntese, dos versículos 1 ao 6, lemos assim, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, né, o qual foi prometido por intermédio de seus profetas e escrituras, por intermédio de quem viemos receber a graça para a obediência da fé. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, né, chamado para o evangelho, ao qual foi prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, por intermédio de quem viemos receber a graça para a obediência da fé. Um resumo dos versículos 1 ao 6, onde Paulo se apresenta como escravo. A palavra aqui originalmente é doulos, palavra escravo lá do grego, que vem do verbo del, que seria algemar ou aprisionar. É entendido geralmente como escravo, mas também significa, a partir do verbo del, algemar e aprisionar. Em algumas cartas, Paulo até se apresenta como o prisioneiro de Cristo, o prisioneiro do Evangelho, o prisioneiro de Jesus. E é assim que Paulo se define, como servo, como prisioneiro, como alguém atado irremediavelmente a uma missão. É a identidade dele, é a identidade pessoal dele. Servo de Jesus Cristo, para ele, não é uma função, não é uma profissão, não é um ofício, mas uma condição mesmo de sua existência. Então, quando Paulo fala prisioneiro de Cristo, será que é porque ele está preso? Porque muitas vezes ele escreve de prisão, né? Mas não, a condição dele é de prisioneiro do Evangelho, prisioneiro de sua missão. E para ele isso é uma honra. Embora para nós, né, escravo, preso, essas coisas, todo mundo tem uma ideia assim. Mas para Paulo é uma honra ter essa condição perante Jesus, condição de servo, porque modernamente aí tivemos muitas doutrinas aí que situam, né, doutrinas de autoestima, né, que enchem a nossa bola e nos coloca como não donos do mundo, mas filhos do dono e por aí vai. Mas Paulo se apresenta e se define assim. Acredito que nós também deveríamos nos definir dessa maneira, principalmente como servos do Senhor, nos posicionar como servos, agir como servos, entendermos a nós mesmos como servos do Senhor. Nós vemos assim que Paulo se define por aquilo que há de mais humilde, de mais assim, não vou dizer tanto degradante, que é uma palavra meio feia, mas assim, de mais baixo, de certa forma, porque essa é a sua condição diante do seu Senhor. E isso para ele não traz necessariamente um aspecto assim, de humilhação,
mas principalmente de humildade e de submissão em amor. Então, essa palavra, que num termo humano é uma palavra algo dolorosa, algo pesada, Paulo a ressignifica dentro daquilo que ele entende que é a sua relação com o Senhor. Nós também deveríamos seguir esse exemplo de Paulo, abandonarmos doutrinas aí que inflam o nosso ego, enchem a nossa bola e nos posicionarmos em nosso verdadeiro espectro, nossa verdadeira condição perante o Senhor, como servos, como alguém que tem uma missão. Porque quando Paulo fala, ele se dirige à igreja, né, nos versículos 7 a 17, no capítulo 1 ainda, né, claro, no versículo 7 a 17, ele diz: a todos os amados de Deus, é a quem ele se dirige na carta de Roma, né, chamados para serem santos, está se referindo a nós. Visto que a justiça é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, eu acredito que aquele que Paulo se define a nós também. Em que Paulo se define, deveria ou deve nos definir também a todos os amados de Deus. Ele se dirige amorosamente à igreja de Roma e chama a igreja de Roma de chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Visto que a justiça é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Temos que entender aqui que a santidade, no termo bíblico, significa separação do mundo, no caso, separação do pecado. Então, a santidade, no sentido bíblico, é o objeto do nosso chamado, é uma qualidade de vida que nós não podemos abrir mão. Eu sei que existem, infelizmente, muitos pastores aí, já falei deles aí, pastores gurus, pastores filósofos, pastores passadores de pano, né, para tudo quanto é aberração, muitas vezes, que aparece por aí, pederastia e tudo mais, que estão barateando o sentido de santidade no povo de Deus. Estão barateando, pregando coisas distorcidas, fazendo com que o pecado deixe de ser definido como pecado, fazendo com que a redenção de Jesus não tenha como objeto justamente uma vida separada e consagrada a Deus, que é o sentido de pecado, o pecado de santidade, aliás. Né? O sentido da nossa santificação é justamente essa separação do pecado de um modo de vida vivido na gratificação da carne. É o sentido de santidade. Nós vemos lá no Antigo Testamento, por exemplo, o uso da palavra kadosh, né? Kadosh, palavra kadosh. E era uma palavra usada também em relação aos utensílios do templo, dando a esses utensílios o significado de algo separado para uso de Deus. Esse significado existe para nós também. Nós somos separados para o uso de Deus. Inclusive, quando Paulo se apresenta como servo, ele se apresenta como servo para servir, para estar sujeito a um propósito. Então, a palavra santidade também, de alguma maneira, engloba também esse sentido. Nós somos separados para a obra de Deus. O objeto da nossa vida, o fim da nossa vida, nosso objetivo de vida é servir a Deus. É servir a Deus. E a palavra santidade engloba esse sentido, assim como a palavra servo. Eu diria até assim, que santidade e ser servo tem significado relacionado em tudo aquilo que nos posiciona humildes, que nos posiciona sujeitos à vontade de Deus e separados de todas as definições humanas daquilo que somos e do que valemos. Porque doutrinas de valorização do ego são a maior ameaça para a poder da fé hoje em dia, na igreja, pregado de uma maneira assim, a nos valorizar demasiadamente, a nos massagear demasiadamente o ego. Isso, de certa forma, assim, nos traz de volta àqueles termos da carne, que é justamente o sentido de santidade, justamente se apartar disso, se separar disso. Não importa se isso vem, de alguma maneira, a nos promover no campo da alma. O fato é que a humildade e a submissão de Deus devem ser a fonte de toda a cura e de toda a saúde da nossa alma, e não a massagem do ego. Então, a santidade é um processo, e é um processo que se processa pela fé. O justo vive de fé em fé. A santidade, portanto, não é um termo meramente ético e comportamental, como equivocadamente algumas pessoas acabam enfatizando, mesmo pessoas da igreja enfatizam demasiadamente o aspecto ético e faz da santidade um tipo de disciplina pessoal. Tudo bem, a parte também de que devemos nos esforçar, de que devemos realmente pôr algum esforço enquanto não amadurecemos
para um aspecto da nossa vida em que devemos ser quebrantados. Essa parte eu até aceito. Mas, via de regra, a vida de fé em fé é a vida sujeita ao trabalho do Espírito de Deus, porque Ele é o nosso agente santificador. Andar de fé em fé, então, é nos sujeitar ao tratamento do Espírito, e Ele, o Espírito, ir tratando com o nosso pecado e ir nos santificando. Então, é a esse público, né, por assim dizer, né, é essa classe de pessoas separadas para Deus, que tem a consciência de que a sua vida é uma vida de servo do Senhor, consagrada a Deus. É essas pessoas que Paulo escreve essa carta, os romanos, os cristãos romanos. E também, obviamente, a nós, senão não estaremos estudando essa carta. Então, nessa introdução, Paulo, de certa forma, nos situa-se a si mesmo e, de certa forma, também nos situa como servos de Deus, como pessoas separadas para uma vida de verdadeira santidade e consagração a Deus, derivando da saudação dele para nós também, como parte dessa identidade que temos em comum, de pessoas servos de Deus e separados para uma vida de santidade. Mas em seguida, Paulo abre o leque, ele se dirige realmente à introdução, já coloca tudo isso, já coloca a nossa situação e nossos termos de vida com Deus, mas depois ele abre um leque. A partir do versículo 18, né, do 18 ao 21, resumidamente aqui, ele fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, porquanto o que de Deus se pode conhecer, claramente se reconhece, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, porquanto, pelo pleno conhecimento de Deus, não o glorificaram como a Deus. Então, do versículo 18 ao 21, resumidamente, Paulo fala da ira de Deus que se revela contra toda a impiedade do homem, contra toda a impiedade do homem, que retém a verdade pela injustiça, que cedendo aos apelos da sua carne, retém a verdade e praticam coisas dignas de punição. Pessoas que, às vezes, como contemporaneamente acontece, até acreditam em Deus. Eu acredito em Deus. Mas vive como se ele não existisse. E essa crença vaga em Deus, essa crença que é, na verdade, descrença, uma forma de ateísmo prático, acaba fazendo com que as pessoas vivem segundo os seus próprios sentidos. E a palavra de Deus diz que a ira de Deus se manifesta. A questão é que a ira de Deus não é, vou dizer assim, pontual, né, como era no Antigo Testamento. Então as pessoas, às vezes, têm a percepção errada, assim, de que Deus não liga. Né? A palavra de Deus fala no Antigo Testamento, pessoas que fazem o mal achando que Deus não está vendo, mas o fato é que a ira de Deus está reservada para se revelar. E todo o pecado humano, e toda a impiedade humana, toda a injustiça e mentira humana são alvos da ira de Deus. Apenas que essa ira ainda não se revelou. Ou tem se revelado em situações específicas, mas não de uma maneira total e completa. Porque Deus nunca deixou de se dar testemunho. Aqui se diz que o que de Deus se pode conhecer já foi revelado. Já foi revelado, e as pessoas não glorificam como Deus. As coisas criadas revelam a glória de Deus. E pior para o homem, azar do homem. Se num processo de desvio, ele criou coisas como o evolucionismo, por exemplo, que vai dizer que as coisas nasceram por si só, ou que teve um Big Bang, então não existe um Deus criador por trás das coisas. Isso é apenas sintoma do desvio do homem, que em todo o seu conhecimento cria teorias que alige a Deus, que tira Deus do panorama de sua existência. Azar do homem se ele faz isso. Então, essas coisas não, são presumíveis a partir do pecado humano, que em toda a sofisticação científica, filosófica, literária, de qualquer forma, o homem, de alguma maneira, cria meios para viver a parte da vontade de Deus. O fato é que essa revelação de Deus natural, que pode ser vista e percebida por meio da natureza, apenas essa revelação já coloca o homem sob responsabilidade diante de Deus. Essa é a questão da revelação natural. É até interessante que, de certa forma, teólogos liberais, a partir do iluminismo, diluíram a revelação de Deus por começarem a acreditar mais em um termo assim, de cientificismo e começarem a entender a palavra de Deus alinhando com a razão, né, com os poderes da razão, supostos poderes da razão. Isso
no começo do iluminismo, trazendo assim um liberalismo teológico, uma valorização excessiva da revelação natural. Revelação natural. Tem até um nome, teodiceia, teologia natural, puxando mais para o natural do que para o sobrenatural, despindo o evangelho de seus elementos sobrenaturais, que é justamente o seu suprassumo, que é justamente o seu elemento distintivo. Porque se a graça de Deus não se revelar salvadora, nem um nível sobrenatural, ela não é nada no mundo. O evangelho despido do poder de Deus, despido da obra de Deus, despido da obra da cruz e seus elementos sobrenaturais, espirituais, ele se torna uma religião como qualquer outra. Então, tanto faz ser crente, como ser budista, como ser zoroastrista, ou muçulmano, ou qualquer coisa. Mas o elemento distinto do evangelho é a revelação de Jesus, é a vinda de Jesus e todas as graças que nos foram concedidas. Falamos no outro estudo sobre o batismo do Espírito, a ação do Espírito, a tutela do Espírito, o Espírito como nosso advogado. Né? Isso se dá ao nível da nossa identidade espiritual, que só é possível em Jesus, inclusive. Quando nós falamos agora há pouco que o justo vive de fé em fé, não é qualquer fé, ou fé em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa, mas a fé única e exclusivamente em Jesus. Paulo vai afunilar mais essa questão no decorrer dessa carta. A revelação natural, então, na palavra de Deus, ela é tida como um aspecto legítimo do falar de Deus. Né? Tomás de Aquino, muito antes de qualquer iluminista, de qualquer esses filósofos iluministas, né? De qualquer Immanuel Kant, né? de qualquer aquele judeu lá, o Spinoza, né? Antes de qualquer filósofo iluminista ou pensador iluminista que desprezava a revelação natural e se voltava para a religião natural, isso é muito comum entre filósofos iluministas, pensadores que se diziam cristãos, mas pontuavam mais a teologia natural, de certa forma. Então, muito antes deles, Tomás de Aquino já falava sobre isso, fé e razão, até estabelecia um princípio de debate sobre fé e razão, isso lá na Idade Média, bem assim, anterior a esses filósofos posteriores, esses Kierkegaard da vida aí. Mas, assim, o fato é que, alinhado com as Escrituras, a revelação natural ela está bem de Deus e também coloca o homem sob responsabilidade, porque é um ponto de partida para o qual o homem pode conhecer a Deus. O que de Deus é revelado naturalmente coloca o homem sob responsabilidade. E no versículo 23 a 25, Paulo vai dizer justamente isso, que o homem, não dando ouvidos muitas vezes a essa revelação natural até, que poderia se conhecer até naturalmente, se afastando cada vez mais dessa revelação natural e seguindo seus próprios caminhos, do versículo 23 diz assim, 23 a 25 diz assim, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eu me lembro um tempo atrás, eu estava conversando com um sobrinho meu, né, o Alan, e ele me perguntou assim, tio, por que o homem adora animais? Por que eles adoravam animais? Pô, logo animais. Mas eles não adoravam só animais, adoravam homens também, figuras humanas. E até uma combinação dessas duas coisas. Nós vemos, por exemplo, lá na Índia até hoje, uma tal de Ganesha, um deus lá chamado Ganesha, que é um elefante sentado, tem corpo de homem, tem mão de homem e cabeça de elefante. Lá no Egito tinha o Anubis, que era um ser humano com cabeça de chacal, Pitá, tinha cabeça de gato, por aí vai. Uma coisa bizarra, realmente. Então, eles adoravam tanto figuras humanas quanto figuras de animais, e às vezes combinações dessas duas coisas. Mas isso por um afastamento de Deus. Afastamento de Deus. E ninguém se ilude com relação a esse ponto. Porque, embora a idolatria mais grosseira já não faça tanto parte, a não ser em lugares como Índia e outros, budismo, coisa assim, que tem aquelas estátuas de Buda, né? Buda mesmo não se colocou como Deus, mas na prática o próprio Buda acaba virando um tipo de Deus, né? Mas, embora essa idolatria mais rasteira, por assim dizer, não seja tão comum no mundo hoje, ninguém se iluda quanto a isso. Ninguém se iluda. Porque mudar a glória de Deus em semelhança de homens corruptível se dá também a nível filosófico e doutrinário. Se nós seguimos, por exemplo, ensinamentos
ao invés do evangelho, estamos adorando a criatura no lugar do Criador da mesma maneira. Não temos um objeto feito de pau e de pedra. Mas, de certa forma, aquele ensinamento veio de um ser humano, seja ele Buda, seja ele Maomé, seja ele Confúcio, seja ele Zoroastro. Estamos adorando, talvez não um homem implicitamente, mas o ensino de um homem de qualquer maneira. E aquilo ali está sendo, para nós, o guia das nossas vidas. Está no lugar de Deus. O que é idolatria? Idolatria é adorar santo, rezar para santo. O que é idolatria? Que nem os crentes falam muito, né, em relação aos católicos. Mas o que é idolatria realmente, assim, biblicamente? É colocar alguma coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. Idolatria é isso. Então, o que se coloca no lugar de Deus é uma forma de idolatria. O Novo Testamento, por exemplo, diz que a avareza é idolatria. E a avareza, por Jesus diz, não poder servir a Deus e a riqueza. Algumas tradições dizem Mamon, que é o Deus da riqueza, seria um Deus pagão da riqueza, mas de qualquer maneira, a riqueza em si, ela sendo adorada, ela sendo colocada no altar, né, sendo o alvo da vida, o feixe em torno do qual se organiza a existência, é uma idolatria também. É uma idolatria também. Então, vamos entender mais o que é quando a palavra de Deus fala de idolatria, o que quer dizer. Então, quando muda a glória de Deus, quando estiver adorando, servir a criatura em lugar de criador, se refere a tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, não necessariamente a idolatria mais grosseira, mas também as coisas que se colocam no lugar de Deus, inclusive religiões. Então, ao contrário do que as pessoas falam, ao contrário do que o Papa quer fazer, unir as religiões, diálogo interreligião, crislã, bizarro, crislã, pelo amor de Deus. Então, ao contrário disso tudo, a palavra de Deus diz claramente que as religiões são um sintoma do desvio do Evangelho, e não aspectos do seu desenvolvimento, e não aspectos legítimos de adoração a Deus. Isso não é. A justiça se revela de fé em fé. Como diz, o justo viverá por fé. Acabamos de ler agora há pouco. Agora, a fé no quê? Fé em qualquer coisa ou em qualquer pessoa? Não. A fé em Jesus. Fora disso é adorar e servir a criatura em lugar do Criador. É comum hoje em dia, por exemplo, conceberem a Deus como energia. Oh, Deus é uma energia, meu supremo. É uma energia. Aí tem aquela equação do Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Vocês ouviram falar aí, né? O meu sobrinho Caleb, que sabe bastante dessas coisas. Ele tem uma formação científica, ele entende bem isso aí. Mas é assim, a energia, né, é igual a matéria vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, pega a matéria, sujeita a matéria ao quadrado da velocidade da luz. Antigamente era 360 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. 360 mil quilômetros por segundo. Agora parece que deram uma diminuída, mas de qualquer maneira, muita velocidade ainda. Então, a matéria sujeita a essa velocidade, ela vira energia. A ideia é essa. Acho que se o exemplo prático assim, mais, digamos assim, mais banal e talvez retrate um pouco isso, seria aquela imagem do tição, né? Numa festa junina, vai na festa junina, pega um tição da fogueira, né? E faça esse movimento aqui. Olha aqui esse papel, ó. Eu estou com um papel na minha frente, vocês estão vendo meu rosto perfeitamente. Ó. Então, esse papel aqui, ó, virou energia. Ele está energia aqui. Então, a coisa mais ou menos assim, a matéria sujeita a uma velocidade absurda vira energia. Então, se essa equação for correta, se essa forma de Einstein for correta, pelo menos os cientistas acreditam bem nisso, o suprassumo da matéria é energia, ou aquilo que se concebe de matéria, nem matéria física, né? esse papel aqui que é concreto, né? Sujeito à velocidade da luz, ele vira energia. Ou seja, matéria e energia é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que adorar a Deus como energia, fundamentalmente, não é diferente de adorar a Deus como pau, como pedra, porque matéria e energia é a mesma coisa. Né? Tudo isso pode dizer só isso, tá, irmãos? Pode dizer que a idolatria, na verdade, ela se oculta em várias coisas que nós às vezes não entendemos como idolatria. Naquela imagem muito clássica que nós temos, não percebemos a idolatria, por exemplo, em religiões que tem mais veneração pelo líder do que por Deus, que nem o islamismo, por exemplo. Eles têm mais zelo por Maomé do que por Deus. Se você blasfemar contra Allah, tudo bem. Se você blasfemar contra Maomé, você é morto. E por aí vai. O Buda, né, aquelas estátuas, até aquela estátua obesa, que nem é o Buda, mas
está lá, aquele sujeito barrigudo. Tudo isso é idolatria, mas a gente vê a idolatria mais em imagens, e a gente não percebe a idolatria de coisas mais abstratas, que são ensinamentos humanos. Todas as religiões são isso, todas as religiões são isso, e a idolatria do dinheiro ou qualquer outra coisa que se coloque no lugar de Deus. São formas de idolatria, está sempre presente. Então, nesse processo, a partir do versículo 16, Paulo diz, porque até as mulheres, num processo de desvio da idolatria, vai afundando cada vez mais o processo. E diz, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o contato natural da mulher, cometendo tropeças, homens com homens, cheios de justiça, malícia, soberbos, presunçosos. Ora, conhecendo a sentença de Deus sobre os que tais coisas praticam, aprova os que assim praticam e até apoiam. Infelizmente, é exatamente o que vemos hoje em dia, irmãos. É exatamente o que vemos hoje em dia. Pessoas que têm a consciência de que Deus desaprova essas práticas e não somente a apoiam, como elogiam a prática. Não. É completamente isso que está acontecendo hoje em dia. E em um nível tão absurdo que as relações antinaturais de homem com mulher, com mulher, estão até redesenhando a sociedade desde as suas bases. Porque uma coisa é o homossexualismo ser praticado por aí, isso é uma coisa, e ser até tolerado. Outra coisa é redesenhar a sociedade na base desse comportamento, que é o que está acontecendo hoje em dia, ao ponto até assim de ser criminalizado. Eu não sei quanto que risco ou quanto risco ainda posso correr, eu pessoalmente, por estar falando isso aqui. Mas o fato é que está indo para esse lado aí. Então, até um incentivo. Então, nós vemos esse processo assim nos nossos dias. Esse processo que Paulo descreve lá no capítulo 1 de Romanos, como um quadro geral que ele tinha em torno de si, retornando agora em nossos dias. Em que há um desvio tão grande, há um desvio tão absurdo, que as próprias coisas naturais são distorcidas. Os homens rejeitam até o conhecimento natural de Deus, e um aprofundamento ainda maior dessa rejeição, as próprias relações se tornam antinaturais, relações íntimas antinaturais. E Paulo não poupa palavras para dizer que a ira de Deus se revela desde os céus contra todas essas coisas, contra todos os níveis de distanciamento, humano. Então, infelizmente, aqui temos diante de nós, nossos dias, um marco de degradação humana que aponta diria até para o fim dos tempos, preparando o quadro geral para o fim dos tempos, porque há um volume nas ações, um volume conhecido de Deus, mas que pede a justiça de Deus, que pede uma resposta de Deus. E penso que a humanidade está assim próximo de atingir esse ápice. Isso Paulo fala no primeiro capítulo, estamos encerrando o primeiro capítulo, mas em primeiro lugar o que Paulo faz aqui é abrir o círculo mais amplo do pecado, situando a todos como pecadores. A humanidade inteira está debaixo dessa regra. A humanidade inteira se desvia. Mas aí depois do capítulo 2 em diante, nos próximos capítulos, ele vai fechar o foco. Né? Primeiro ele abre o foco. Todos são pecadores. E o pecado se manifesta dessa maneira. Mas depois do capítulo 2 em diante, ele vai fechar de novo o foco e vai se concentrar naquilo que Deus deu e providenciou como solução para esse problema. Mas aí mas já estou dando aqui a cena dos próximos capítulos. Né? Mas então aguarde os próximos capítulos, que aí nós vamos ver o que Deus fez e como há solução para essa degradação humana. É claro que dependendo da opção de cada um, mas o fato é que Deus trouxe a solução para isso, não deixou a humanidade sujeita aos seus próprios desvarios, aos seus próprios caminhos. Amém? Aguarde os próximos capítulos, então. Deus abençoe a todos.